Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Diego e gostaria de dar a você as boas-vindas à Semana Santa 2020 do Colégio Adventista São Caetano do Sul, Amor Escrito com Sangue. Quero deixar um alô especial para nossos alunos, seus familiares, dizer que nós estamos com saudades de vocês, estamos torcendo para que a situação passe o mais rápido possível. Nosso colégio vai estar de portas abertas para recebê-los. Nossos amigos que nos acompanham pelas mídias sociais, vocês também são bem-vindos. Durante essa semana, o propósito é nós entendermos um pouco mais da história do amor de Deus pela humanidade, uma história que foi escrita com sangue. Quando nós nos deparamos com situações como essa, um vírus que está assolando o mundo todo, tirando milhares de vidas, muitas pessoas se questionam: onde está Deus? Por que Deus permite que algo do tipo aconteça? Por que Ele não intervém e impede que milhares de pessoas morram? Bom, gostaria de começar dizendo para você que o sofrimento nunca foi plano de Deus para a humanidade. Quando Deus criou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e os colocou no Jardim do Éden, Ele deu tudo o que eles precisavam para que eles vivessem felizes para sempre. Mas, como nós sabemos, o sofrimento tomou conta do nosso mundo. O pecado, ele é uma realidade que nós vemos todos os dias. Por que isso aconteceu? A verdade é que os seres humanos, eles foram criados como agentes morais livres. Nossos pais, Adão e Eva, apesar de terem sido criados inocentes, eles tinham a liberdade de escolher servir a Deus ou não. E infelizmente para nós, infelizmente para toda a humanidade, um dia eles escolheram desobedecer. Essa história ela é muito conhecida. O capítulo 3 de Gênesis vai dizer que estavam ali Adão, Eva, os dois no Jardim do Éden. De vez em quando Deus se encontrava com eles para dialogar, para conversar. Mas um quarto personagem surge na história. O inimigo de Deus, a serpente. Ela está ali e ela começa a dialogar com Eva, com a mulher, a respeito da proibição que Deus havia feito em relação àquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O objetivo da serpente foi colocar uma outra perspectiva em jogo. Eva repetiu as palavras de Deus dizendo que ela não poderia comer daquele fruto. Se o fizesse, ela iria morrer. Mas a serpente quis convencê-la de que não era isso que aconteceria. Eles não iriam morrer. Na verdade, Deus, ao fazer aquela proibição, estava privando ela e seu esposo de uma condição de existência mais elevada. E isso, infelizmente, surtiu efeito. Esse argumento foi aceito pela mulher. E no capítulo 3 do Gênesis, no verso 6, a Bíblia vai dizer assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E a partir daquele momento, o nosso mundo então conheceu o pecado, o sofrimento e a morte. Você poderia se questionar o seguinte: mas será que Deus não é severo demais com a humanidade? Todas as atrocidades, os sofrimentos, os crimes que nós vemos hoje em dia, todos eles são resultado de algo tão simples, uma coisa tão banal como comer o fruto de uma árvore. Pense comigo, a simplicidade do pedido que Deus fez a Adão e Eva é o que torna o pecado deles tão sério. Veja, se fosse o caso do jardim estar lotado de árvores proibidas e apenas uma árvore ser disponível para alimento, nós poderíamos argumentar que talvez de fato fosse muito difícil eles se manterem fiéis. Mas não era isso. Se você ler Gênesis 2, no verso 9, você vai perceber que as árvores que Deus havia dado para Adão e Eva também eram agradáveis à vista, eram boas para alimento. Ou seja, eles não precisavam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia dezenas de árvores disponíveis e apenas uma Deus havia reservado para si. É isso que torna o pecado de Adão e Eva tão grave. Adão ainda foi pior, porque tem um texto do Novo Testamento que vai dizer que ele não foi enganado. Ora, se Adão não foi enganado, ele comeu o fruto deliberadamente. Isso quer dizer que ele, mesmo sabendo que aquilo era errado, ele tomou a decisão de comer do fruto. Que coisa! E a partir daquele momento, a humanidade começou então a sofrer as consequências do pecado. Deus havia dito:
para Adão e Eva: no dia em que vocês comerem, certamente morrerão. Será que Adão e Eva sofreram a pena, o castigo que Deus havia prometido? De um ponto de vista, a gente poderia dizer que sim, porque a partir daquele momento eles estavam sujeitos à morte. Eles iriam viver eternamente, mas como pecaram, o seu organismo começou a se deteriorar e um dia eles morreram. Mas eu acredito que essa morte que Deus fala no livro de Gênesis é uma morte eterna, uma morte definitiva, uma completa separação da presença dele. E esse tipo de morte Adão não sofreu naquele momento. Sabe por quê? Porque alguém sofreu por ele. Na verdade, o princípio mais básico que nós aprendemos na Bíblia a respeito do pecado é que o pecado ele só tem um remédio, que é a morte. O remédio do pecado é a morte. O remédio do pecado é o sangue. E foi esse remédio que Deus providenciou para Adão naquele momento. Em Gênesis 3, no verso 21, o texto bíblico vai dizer assim, olha... fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Se você conhece a história bíblica, você sabe que quando Adão e Eva pecaram, eles correram pegar folhas de figueira para fazer uma roupa para cobrir a sua nudez. Deus, com esse ato, estava dizendo que aquela roupa não era própria. Eles precisavam de uma vestimenta de peles. E eu pergunto a você, de onde Deus tirou as peles para fazer aquelas vestes? É isso mesmo que você está pensando. Naquele dia, um cordeiro foi morto no Jardim do Éden. No sangue daquele cordeiro, Adão via a sua nova chance de vida, a nova esperança que tinha para ele. Adão entendeu que ele só poderia viver porque alguém morreu no lugar dele. Amor escrito com sangue estava sendo revelado ali para Adão no Jardim do Éden. Eu gostaria que você pensasse um pouco nisso no dia de hoje. Pensasse que o pecado ele tem um preço muito alto. Na verdade, o pecado só tem um remédio, e ele é o sangue. Adão viu isso naquele dia no Jardim do Éden, e nós precisamos ver isso nos dias de hoje. Conta-se uma história que uma mulher estava caminhando ao entardecer com seu filho no colo, quando ela passou do lado de uma caverna. E ao passar do lado dessa caverna, ela ouviu uma voz que dizia lá do seu interior: entra, pegue o que quiser, mas não te esqueças do principal. Ela achou aquilo estranho, achou que talvez fosse um delírio da parte dela, mas a voz repetiu a mesma frase dizendo: entra, pegue o que quiser e não te esqueças do principal. A mulher então entrou na caverna e ela viu algo que seus olhos ficaram maravilhados. Dentro daquela caverna havia uma infinidade de tesouros, ouro, pedras preciosas, joias de infinito valor, uma riqueza que ela nunca havia visto na vida e jamais seria capaz de conquistá-la. Então aquela voz que havia chamado ela para dentro da caverna disse que ela tinha 5 minutos para poder reunir o que ela pudesse, mas ela devia saber que uma vez que o tempo acabasse, ela saísse para fora e a porta fosse fechada, ela nunca mais poderia entrar novamente no interior da caverna. Pegue o que quiser e não te esqueças do principal. Aquela mulher não perdeu um segundo, colocou a criança que estava no colo no chão e começou a reunir o que ela podia daquela riqueza. Colocava as joias nos braços, no pescoço, todo o ouro nas vestes, para sair dali com a maior quantidade de riqueza possível. E o tempo se esgotou, a mulher saiu e quando a porta se fechou, ela ficou horrorizada em perceber que o bebê que ela havia carregado, ela esqueceu dentro da caverna. A riqueza daquela mulher durou um segundo, mas o seu desespero durou eternamente. Sabe que isso é uma parábola para muitas pessoas nos dias de hoje? Nós corremos, nós fazemos tantas coisas e muitas vezes nos esquecemos do principal. Nos esquecemos de estar com nossa família, nos esquecemos de valorizar as pessoas que amamos, nos esquecemos principalmente do nosso relacionamento com Deus. Amigo, durante essa Semana Santa, o meu convite para você é que você tire esse tempo para ver esse vídeo, meditar na Palavra de Deus, para não se esquecer do principal. Que Deus abençoe você. Até amanhã.